Qual foi a rotina que transformou o meu físico em 8 meses? Eu vivi uma vida em que eu emagrecia e engordava, nada dava certo pra mim. Não conseguia emagrecer, não achava a dieta certa. Se eu emagrecer, eu voltava tudo de novo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você, depois de 29 anos, o que deu certo pra mim finalmente. E isso também tem uma chance gigantesca de dar certo para você, porque eu descobri realmente, Rainha, o que emagrece e o que faz você se manter magra. Então fica nesse vídeo para você descobrir o que me transformou tanto assim. Primeira coisa, a dieta e o treino são inegociáveis para mim. Eu quero falar para você sobre essa rotina de 8 meses, mas eu quero que você saiba que o meu processo por inteiro não foi só 8 meses, foi 1 ano e 4 meses. Porém, dentro desses 1 ano e 4 meses, os últimos 8 meses foram os que eu realmente descobri o que dá certo. E dentro desse tempo eu entendi que a dieta e o treino eles são inegociáveis. O que isso quer dizer? Você precisa ter uma dieta que é sustentável e um treino que é sustentável para ele ser inegociável. Se você começa a fazer coisas muito mirabolantes, treinos que são muito pesados, dietas que são muito difíceis de fazer, você não vai conseguir ser consistente. Então a primeira coisa que eu entendi é: dieta e treino são inegociáveis e vocês vão entender qual dieta e qual treino que deu certo e que foi uma coisa inegociável para mim porque eu consegui sustentar por ser sustentável no meu nível de sustentação. O que isso quer dizer? Talvez para uma pessoa o que é sustentável para ela hoje é uma caminhada ou talvez uma corrida. Talvez para uma pessoa, para uma dieta específica, ela tem que comer de 3 em 3 horas. Para outras pessoas não, dá para comer de 5 em 5 horas. E para mim, o que deu certo foi 4 refeições por dia, muito bem feitas, e treino de musculação e crossfit. Eu amo. Comecei assim, ó. Comecei começando, sabe, Rainha? Foi um negócio assim, comecei devagarzinho, comecei arrastada, comecei no crossfit, inclusive, comecei arrastada. E depois de um tempo que eu já estava nessa rotina, eu fui e comecei na musculação, quando eu já estava mais condicionada. Mas não necessariamente você tem que fazer dessa forma, tá? Você pode começar na musculação primeiro, porque a musculação é uma coisa que dá pra você controlar muito mais do que um crossfit, por exemplo, que é um esporte de alta intensidade. Essas 4 refeições por dia, que são muito importantes, que eu entendi que dão certo para mim, que no caso são café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, adoro. Não faço ceia, algumas pessoas fazem ceia, mas para mim só as 4 refeições bem feitas dá super certo. Nessas 4 refeições é inegociável, precisa ter carboidrato, proteína, gordura e fibra. Então quer dizer que esses 4 macronutrientes, eles têm que estar na sua alimentação para você fazer uma refeição completa, para você fazer uma refeição que ela vai ter uma digestão mais lenta, isso por causa principalmente da fibra, mais quantidade de fibra ali no seu organismo, o seu organismo ele demora a quebrar mais aquela fibra. Então todas as suas refeições ela tem que ter esses 4 macronutrientes para te dar mais saciedade. Eu também vou dar dicas de refeições nesse vídeo, então fica até o final para você entender o que exatamente que eu comia nessas 4 refeições. Eu preparo e preparava também nessa época todas as minhas refeições com antecedência. Então, mesmo que eu não preparasse ali com antecedência e deixasse pronto, na minha cabeça eu já sabia exatamente o que eu ia comer. Então, por exemplo, se eu descia para trabalhar, eu já levava minhas refeições prontas, porque lá no meu espaço eu sabia que eu não ia, aqui no meu espaço, na verdade, eu sabia que eu não ia conseguir preparar as refeições com antecedência. Então, eu já vinha com elas todas prontas, pesadinhas, só para esquentar. Então, coloco dentro de um potinho, só jogo no micro-ondas para esquentar, tá tudo certo. Tanto o almoço quanto os cafés. Vamos supor que é um dia que eu não desceria para trabalhar. Então, o que eu faria? Já deixaria tudo na minha cabeça. Eu tô em casa, já deixaria na minha cabeça tudo arquitetado o que eu ia comer. Aqui em casa, gente, a gente não tem problema em comer comida requentada. Algumas pessoas têm esse problema. A gente aqui em casa não tem problema com isso. Então, fica arroz na geladeira, fica feijão, fica carne, fica salada, fica tudo. A gente vai esquentando até acabar. Ou então, se azedou, joga fora. Tá? Mas a gente não tem problema com isso, isso é uma coisa que me ajuda muito. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de comer marmita congelada, de comer comida que ficou na geladeira e precisa requentar, de fato você vai ter uma dificuldade a mais para manter a sua dieta, porque você vai ter que sempre fazer uma comida nova e nem sempre você vai estar com disponibilidade, né? Às vezes seu tempo vai estar mais corrido. Então, se você é uma pessoa que, assim como a gente aqui em casa, não tem essa dificuldade, isso ajuda muito, porque o almoço e o jantar, por exemplo, só pego as panelas que estão prontas, esquento no fogão ou coloco no prato e esquento no micro-ondas. Os meus cafés da tarde eu sempre arquitetava antes. Então, quero comer um pão com queijo e ovo? Quero comer uma panqueca? Quero comer um iogurte?
Quero comer um iogurte com aveia, algo do tipo, quero comer uma crepioca. Então eu sempre colocava na minha cabeça o que eu já ia comer e só pegava e preparava a minha refeição. Já estava arquitetando, ó, aqui em casa tem isso, isso e isso. Então, no meu café da tarde eu vou preparar tal coisa com essa fruta. Outra coisa, gente, que fez toda a diferença nesse tempo, e isso eu sei que algumas pessoas acham que é demais, mas pra mim, assim, ó, eu eliminei 30 quilos. Então me ouça, isso que eu vou te falar é muito importante. Não coma nada fora da dieta, a não ser no seu dia de refeição livre. Mesmo que você estiver em eventos sociais, mesmo que você for sair para algum lugar, for encontrar com uma amiga, for na casa do parente, não importa, gente. For para a rua, não importa. Eu não comia nada, nada, nada mesmo. Eu tô de férias nesse momento, então algumas refeições, enquanto eu tô de férias, eu fiz fora da dieta, mas também já me senti mal e já voltei, viu, gente? Porque, sinceramente, uma vez que você acostuma a seguir o seu plano alimentar, quando você sai dele alguns dias, você fala, não, pelo amor de Deus, o corpo não responde da mesma forma, você sabe que você não está em disciplina, você se sente melhor quando você está em dieta. Então foi um tempo árduo de eu acostumar e manter o meu corpo nessa disciplina e forçar ele nessa disciplina, mas isso me treinou tanto que quando eu não faço isso eu me sinto mal. Então, se você me acompanha nas redes sociais, você já sabe disso. Se você não me acompanha, vai lá no meu Instagram, vou colocar aqui embaixo para você ver. Vai lá e vê os destaques. Vai lá e vê o meu feed. Foi isso que eu vivi durante esse tempo todo e foi isso que fez toda a diferença para eu alcançar esse corpo que eu tenho hoje e o corpo que eu construí na época, porque agora que eu fiz umas refeições fora, ele já não está da mesma forma mais. Mas, gente, se mantém em disciplina é o que vai trazer a saúde e o corpo dos sonhos. Não tem outra escolha. Uma coisa que é importantíssima e eu não deixava de fazer de jeito nenhum, não deixo de fazer de jeito nenhum, cardio. Gente, se você treina musculação, o treino que for, tá? Você precisa fazer um treino cardio. Por que isso? Ele é o que vai te ajudar na oxidação da gordura. Não tem como você de fato emagrecer e construir um corpo legal se você não fizer dieta. A dieta sempre vai ser primária, beleza? Mas, a não ser que a gente esteja falando de um atleta, que eu tô falando para nós meros mortais que não somos atletas, né? Enfim. Para um mero mortal, para nós que só queremos um corpo legal, uma saúde bacana, o cardio, gente, ele vem secundário. A dieta ela sempre vai vir em primeiro lugar, porque o seu corpo ele vai responder de acordo com a sua dieta, de acordo com aquilo que você come e joga para dentro do seu corpo. Então vamos supor que você prioriza, faz o cardio todo dia. Cara, sensacional. Você faz um cardio todo dia, tá lá na academia, faz uma escada, faz uma esteira, faz uma bike, o que for. Se você come gordura pra caramba, fritura pra caramba, come salgado todo dia, refrigerante com açúcar, cara, não importa se você faz um cardio todo dia. O seu corpo não vai responder da mesma forma que ele responderia se você tivesse uma dieta regrada, uma reeducação alimentar. Entendeu? Então, o cardio, ele é inegociável, pelo menos uns 30 minutinhos por dia, se você puder fazer um cardio moderado, alguns dias um cardio mais intenso, tem dia que o nosso corpo não está muito legal, um cardio leve, mas é uma coisa que eu não deixo de fazer. Cardio é primordial para quem quer perder peso ou então manter o seu corpo mais estético. Vamos supor que uma pessoa que já está numa fase que já emagreceu, começou na fase de ganho de músculo, ela tem que manter o cardio mesmo assim, porque aquilo ali que vai ajudar o corpo a oxidar mais gordura e além disso fazer o sangue girar dentro do seu corpo de uma forma mais saudável. Então, não deixe de fazer o exercício de cardio. É muito importante você ter em mente não só o físico, não só o estético, mas a sua saúde e o seu bem-estar. Quando a gente tem em mente só o físico, gente, principalmente se você é mulher e você está me assistindo, eu quero te dizer que o seu corpo ele vai ter várias oscilações no processo de emagrecimento. Vai ter dia que o seu peso vai subir na balança do nada, e você vai falar assim, pelo amor de Deus, o que aconteceu? E aí, se você está focada só no físico e o seu peso subiu na balança, você vai falar, engordei. Tô passando todo esse perrengue que eu tô passando, me esforçando, porque não é fácil você falar que você não quer comer as coisas que você quer comer, ficar todo dia ali se disciplinando, gente, não é a coisa mais fácil do mundo, não vou mentir pra vocês não, mas vale a pena. Só que se no ponto você só tá focado no seu físico, uma vez que acontecer de seu peso subir um pouco, de você não tá tão bem assim, se sentir inchado, ou aquele dia que a gente se sente feia, porque acontece também, se você tá só pelo físico, você vai abandonar no meio do caminho. Se você está pela sua saúde, pelo seu bem-estar, você sabe que para você se manter saudável o resto da vida, você vai ter que continuar, independente do seu físico. Então vamos supor que uma vez você começou a passar mal, igual eu, por exemplo, estou resfriada, então não estou treinando. Eu queria muito estar treinando, mas eu não estou.
entende? E o que acontece nesses pontos? O nosso corpo não fica aquela coisa maravilhosa, porque a gente deixa de treinar para o nosso corpo voltar ao normal. E nesse meio tempo, se eu tivesse focada só no meu físico, o que eu faria? Entende? Num período pré-menstrual, que seu corpo inchou, quando você está menstruada, seu corpo não está mais a mesma coisa, você está chata, porque a gente fica chata quando a gente está no período pré-menstrual ou menstruada. Então, foque e permaneça pela saúde. Não fica permanecendo só por um ponto de físico, não, porque não é sustentável. Seu físico muda muito ao longo da vida, então isso vai ser insustentável ao longo do tempo se você ficar só pelo físico. E aqui, você está vendo vídeo de uma pessoa que quer ser magra e saudável para sempre. Eu não quero deixar de ser. Eu quero melhorar o meu físico ao longo do tempo. Então, para mim, essa mentalidade foi o que me fez continuar. Outra coisa que é muito importante é você ter pessoas que você pode contar e você pode conversar a respeito disso. Quando você começa a cuidar de você mesma e começa a tomar essas decisões, às vezes num evento social, ou até se você mora com mais pessoas, essas pessoas veem que você mudou sua alimentação, muitas delas vão zombar de você. É muito normal. No início, isso me afetava, sabe? No início eu ficava tipo assim, nossa, que saco, eu tenho que ficar respondendo toda hora a mesma coisa. Hoje eu não tô nem aí, porque já se tornou meu estilo de vida e porque os meus resultados falam por mim. Hoje, o que era uma zombaria se torna um parabéns, entendeu? Hoje, o que era uma zombaria, as pessoas viram pra mim e falam assim, nossa, mas eu queria conseguir também. Nossa, a Paula é uma inspiração, nossa, a Paula é um exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso é que você vai ter que permanecer, mesmo que as pessoas falam isso com você, e você vai precisar pedir ajuda quando você precisar. Porque no início você vai ter que lidar com isso e não vai ser fácil. Quando seus resultados começarem a aparecer, vai ser mais fácil. Mas enquanto eles não aparecem, as pessoas vão ficar falando muito na sua cabeça. Será que vale a pena? A vida é muito curta. Nossa, tem que comer o que a gente quer comer. São frases clássicas, né, que a gente ouve. Porém, você precisa ter alguém que você pode contar e conversar sobre isso, alguém que mantenha uma vida saudável, ou até mesmo acompanhar pessoas na internet. Vamos supor que você não conhece ninguém que é saudável. Acompanhe pessoas na internet que têm essa vida saudável para isso inspirar você, para isso te motivar. Porque nem sempre você vai estar inspirado e motivado, entendeu, rainha? Mas isso não tem que ser um motivo para você desistir. Então, sempre que você precisar, peça ajuda. Sempre que você precisar, abre uma rede social, abre um YouTube, vai ver vídeo de alguém que vai te ajudar, vai ver os vídeos aqui da Paula que vai te ajudar, Instagram, TikTok. Eu sempre posto vídeos para ajudar vocês. Compartilha a minha rotina, compartilha aquilo que eu vivo. Então, a gente precisa ter isso junto conosco, para que realmente a gente não pare no meio do caminho e vai mudando a nossa mentalidade ao longo do tempo. É assim que diz na Bíblia, a gente precisa ir mudando a nossa mentalidade, a gente tirando as coisas velhas na nossa mente, colocando coisas novas para a gente viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Eu vou te falar, Deus quer que você seja saudável e feliz. Olhe para o seu corpo e se sinta bem. Se sinta bem aí nesse físico que Ele te deu para você morar, nessa terra. E vale a pena você persistir por isso. Vou falar para vocês um exemplo de dia, como que é o meu dia de refeições dentro da minha dieta, sendo essas 4 refeições que eu falei para vocês que eu faço. 2 exemplos de café da manhã para vocês. Um pão de sal inteiro, então um pãozinho francês. A gente fala pão de sal aqui em Minas, não sei aí onde você mora, mas pão de sal, pão francês, aquele cacetinho, tudo mesmo pão. Um pão desse inteiro com um ovo, mussarela e requeijão. Você pode colocar uma fatia de mussarela, uma colherzinha pequena de requeijão aí dentro desse pão. Uma banana grande inteira e meio scoop de whey, que aí você já vai colocar mais proteína nessa fruta. Cafezinho sem açúcar ou alguma bebida que não tenha aí uma caloria muito contada, viu, rainha? É importante isso. Se você colocar um leite aí, um café com leite, já é importante você diminuir na quantidade de mussarela, tá? Um exemplo de café da manhã. Outro exemplo de café da manhã que eu adoro. Uma panqueca daquela que eu coloquei lá no vídeo, no Instagram, vai lá para você ver. Sou a Paula Duarte. Essa panqueca que tem um ovo, aveia, whey, banana e canela, e também coloco fermento para virar tipo, como se fosse um bolinho. E aí eu faço uma panqueca dessa inteira, como ela é inteira, e o pão eu coloco pela metade. Então, meio pão de sal com uma fatia de mussarela e uma colherzinha de requeijão. Também é um exemplo de café da manhã, tá? O pão e a panqueca, é isso mesmo. Por quê? O que equivale a um pão de sal, eu corto esse pão pela metade, como só metade dele, e a outra metade equivalente desse pão eu coloco de aveia na panqueca. E todo o outro restante que eu preciso comer, de proteína, né, a fibra da fruta, eu coloco na panqueca. Por isso que dá super certo. E sempre um café sem açúcar no meu caso, que é o que eu amo. Você pode adoçar seu café com adoçante, gente, mas agora açúcar não preciso nem te falar, né, rainha? Não preciso falar.
No almoço, o que eu amo comer? Arroz, feijão, carne e salada. Então eu coloco ali geralmente uns 100 gramas de arroz no meu almoço, 80 gramas de feijão. Adoro um feijãozinho aí, uns grãozinhos a mais, né, de feijão. Coloco aquele feijão pedaçudo que eu adoro. O frango, gente, você pode colocar aí um filezinho de frango, um filé de frango e meio, depende da grossura desse frango, salada à vontade. O que não é à vontade, gente? Mandioca, batata, mandioca, batata, o que mais? Batata baroa, batata doce, todos esses legumes que contam como um carboidrato aí, não dá para você comer à vontade. Mas agora, alface, tomate, beterraba, cenoura, palmito, brócolis, couve-flor, tudo isso é à vontade, viu, gente? Aí você pode comer tranquilamente, todo tipo de folha, esse tipo de legumes, abobrinha, que não conta como um carboidrato. Ao invés do arroz, você pode comer batata, também não tem problema. Ao invés do arroz, pode comer mandioca. Mas eu falo mais o que eu sou acostumada a comer. Sempre, gente, arroz, feijão, carne, salada. Não abro mão, é o que eu sou apaixonada mesmo. No café da tarde, mesma coisa do café da manhã. Então eu faço essas opções. E no jantar, a mesma coisa do almoço. Dependendo do jantar, eu só diminuo a quantidade do feijão para não ir tanto carboidrato. Gente, dá para você comer isso todos os dias da sua vida e se manter magra. O ponto é que você precisa adequar as quantidades para você. Eu tenho um nutricionista que me acompanha, eu vou deixar aqui na descrição informações a respeito da consultoria, Instagram dele, quem quiser ter acesso, porque essa quantidade que eu falei para vocês, muitas delas são adequadas para mim. Mas eu tenho um peso, eu tenho uma altura específica que talvez não é a que você tem. Então, o ideal, se você quiser ter algo realmente, né, a longo prazo, para você conseguir ter o corpo que você quer, o ideal é que você tenha alguém que calcule isso para você. Porém, aqui eu tô falando de reeducação alimentar e se manter saudável. Você entende? E isso é o que vai fazer diferença na sua vida, você entender que essa alimentação é o que vai fazer o seu corpo rodar bem. Eu tenho um dia na semana com uma refeição livre, então eu posso escolher uma refeição livre por semana, que eu posso comer o que eu quiser nessa refeição livre, desde que seja controlado. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo pra vocês sobre isso, eu tenho um vídeo, um vlog que eu mostro que eu tava comendo pra caramba, tava errando, e no outro vídeo eu mostro pra vocês que eu fiz um compromisso que de fato eu mudaria o quanto eu como no meu dia de refeição livre, porque Deus chamou a minha atenção. Se você quiser, você vai lá ver. O que eu quero dizer para você é que se você pegar e implantar tudo que eu coloquei aqui nesse vídeo, sua vida vai mudar muito, mas você precisa estar disposta a pagar o preço também. Vou deixar aqui no card agora 2 vídeos que eu quero que vocês vejam, que vai mudar muito a sua mentalidade a respeito de dieta e vai ter muito mais informações que você precisa saber para seguir esse caminho.